bom dia. Tá no ar o Café com Construção, o programa que conecta a prática do dia a dia da obra com a cabeça do empreendedor. Hoje, nosso 10º programa dessa primeira temporada. Queria cumprimentar todos que participou com a gente nessa jornada aí, nossos parceiros, os clientes da Construix, lembrando aí, o Renato da Silvas Contract, o Renato da Arto Iron, o Lucas, o Brito, a Caroline, o Matheus, o Jorge, o Geosmar, o Fábio, o Rony. Aquele abraço especial aí por ter andado com a gente aí nesse ano de 2025. E também cumprimentar nossos patrocinadores, né? Primeiro a Construix e toda a equipe, lá em nome do Pedro e toda a equipe que dá o suporte e também patrocina esse programa. Ao Vander Lúcio, né, da VIG Equipamentos, ao Marcilei e a Patrícia lá da Nix Our Group, né, em Framingham. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o que eles oferecem. E também você, ouvinte, aí, ou no dial do carro mesmo, ou pela internet, muito bom dia e muito obrigado. E comigo aqui, como sempre, o grande Arnaldinho. Bom dia, Arnaldinho, tudo bem? Bom dia, Jeff, bom dia, galera. Muito bom dia você ligado aqui na nossa Rádio EC. Olha, hoje é dia de fechar com chave de ouro, dando aquele abraço especial à turma que tá no carro, dando uma carona pra gente, né, Jeff? Muito obrigado pela carona aí. Vamos curtir esse programa até às 10 da manhã. Hoje o programa é para virar chave para 2026, Jeff. Exatamente, é sobre planejamento. Ô, Arnaldinho, se a pessoa quiser participar, qual o WhatsApp aí que ela... Fácil, muito fácil, 617-334-1260 ou 954-500-1400. Pode mandar mensagem de áudio, pode mandar texto e a gente vai estar aqui trazendo as mensagens no programa até às 9 da manhã, Jeff. Até às 10 da manhã, né? Exatamente. Olha só, a palavra planejamento, às vezes, ela assusta, né? Acha que planejamento é só para empresa grande, é só para quem já fez faculdade de administração, é essa pessoa aí que tem que falar sobre planejamento. Mas não, planejamento é para a vida, né? Se você quer ter mais tranquilidade, eu falo assim, que quem coloca no papel o que quer fazer, essa pessoa diminui muito a ansiedade. Por quê? Você não vai ficar toda hora tentando lembrar o que tem que fazer. Você colocou no papel e você vai fazendo ali etapa por etapa. E hoje, de um jeito mais simples, mais visual, mais aplicável, nada de um plano de negócio você coloca numa gaveta e esquece lá. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre planejamento. Bom, então hoje, né, é dia de montar aquele plano para 2026 que cabe na realidade do construtor. Seria isso, Jeff? No meio do programa, aos 35 minutos, tem uma ligação por telefone pra gente hoje? Isso, eu vou tentar falar aqui com o Vander Lúcio. Ele sempre, né, participou várias vezes. Nesse último programa seria importante ele participar. Vamos tentar falar com ele, sim. Boa, maravilha. Ô, Jeff, vamos lá então, a pergunta mais direta do mundo para começar. Se o cara quer um 2026 melhor, qual o primeiro vício que ele tem que largar agora em 2025? Exatamente. O que acontece? Ele tem que deixar do improviso, tá? Ele tem que parar de improvisar, sentar na cadeira, papel e caneta na mão, escrever e ele precisa acreditar que um planejamento ele realmente funciona, tá? Então, no programa hoje, a gente vai desmistificar isso, trazer isso para uma realidade, né? Mostrando que não é bicho de 7 cabeças fazer um planejamento. Então, você que é dono de companhia de construção, está nos ouvindo agora, ou quer criar negócio na área da construção, você não poderia perder esse programa por nada, tá?
Ou você que ainda não tem empresa de construção ainda, mas tem alguém que você acha que é importante esse conteúdo, mande para ele aí. Pega o link, encaminha aí. Ou se você está ouvindo isso, né? Não é agora ao vivo, está ouvindo depois no YouTube. Salva isso, manda para outra pessoa, porque isso pode mudar totalmente o jogo dessa pessoa. Ô, Arnaldinho, tem três vícios aí que matam, poderia matar o ano de 2026 se a pessoa continuar, tá? Aceitar um trabalho, por exemplo, por ansiedade. Às vezes, realmente, o caixa tá furado. Você tá precisando fazer caixa, né? Tá precisando fazer caixa, só que... O que acontece? Tá precisando fazer caixa, só que aí chega um trabalho que a pessoa... um banheiro, por exemplo. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Reformar um banheiro. Para um preço justo para reformar aquele banheiro seria $30 mil, um exemplo. Aí você, no desespero, você vai pegar aquele trabalho por $15 mil. E aí, por quê? Pensando já naquela entrada de $5 mil que você vai receber, que às vezes é para pagar um negócio, um aluguel, só que você está negociando com o tempo, e o tempo, ele é um aliado ou é um vilão. Por quê? O tempo vai passar, você vai ter que entregar a obra, só que aquela obra que deveria ter sido vendida por $30 mil, você vendeu por 15, então você gastaria 20 mil para fazer e teria 10 mil de resultado, um exemplo, e você já começou gastando dinheiro, tirando para outra coisa. Então, não pegar trabalho por ansiedade. Calma, tem outras formas, né? É melhor você não pegar do que pegar esse trabalho errado. Outra coisa é viver no modo bombeiro, né? Que é tudo é urgente, nada é importante. Então, sempre tá apagando fogo. Então, corre para cá, pega uma obra... Com o dinheiro daquela obra, você tá da entrada daquela obra, você tá terminando a outra obra porque o dinheiro você pegou errado. Às vezes, antes de receber, já compromete aquilo que vai receber. Exatamente. Então esse modo bombeiro, vamos aproveitar essa virada de ano aí, vamos mudar isso. Como que muda isso? Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que a Construix oferece. A Construix, que é o patrocinador desse programa, o que a Construix pode fazer por você que está aí nesse modo bombeiro. E outra coisa, é uma que mata mais negócio, é você pegar trabalho só no olhômetro ou no achismo. Tá? Eu acho que isso aqui, essa cozinha aqui, eu acho que é 20 mil. Mas o cara não calculou, não pegou preço de quanto que vai ser os cabinets. Mas e quando o cliente fala, tem cliente que é assim, né? Dá uma estimativa, e quanto que você acha que vai ficar? O seu acheio não pode ser o preço final, né? Aí tem técnica, às vezes o jogo tem que mudar. O profissional mesmo, que está bem treinado, ele faz uma pergunta, ele volta com uma pergunta: qual que é seu budget para gastar nessa cozinha? Você tira a pressão de dar o preço e vê quanto que a pessoa está disposta. O americano, ele sim faz planejamento. Então, quando ele vai fazer um banheiro, uma cozinha, ele já pesquisou, ele já tem o dinheiro guardado ou reservado no empréstimo e tudo. Ele sabe exatamente quanto que ele quer gastar. Então, você não é obrigado a dar o preço na hora. Isso é para amador. Dar o preço, tem gente que conta vantagem disso. Não, eu dou o preço na hora aqui, ó, no meu papel aqui e tal. Beleza, isso custa caro a longo prazo. Então, olha só, tudo a gente vai falar
a gente vai falar daqui a pouco aqui, tudo tem os passos. Posso te adiantar? Primeiro, vai receber a ligação da pessoa interessada, vai marcar uma visita para fazer um levantamento, medidas, volta, faz seus cálculos e envia uma proposta formal. Qualquer coisa que você falar lá na hora dessa visita, se você falar a mais ou a menos, não te favorece. Você tem que sair, a única coisa que você tem que sair da casa do cliente, se você conseguir, e se não conseguir, tá tudo bem, qual o budget que ele tem para fazer aquele projeto. Isso vai nortear o seu estimate, o seu orçamento. Porque a gente pode dividir em 3 tipos de preços para tudo, tá? O baixo, o médio e o alto. Se é de alto acabamento, se é médio ou se é baixo mesmo, é mais simples possível. Então isso aí também vai depender da região, uma série de coisas. Então esquece essa história de dar preço na hora. A longo prazo você sempre perde. Ô Jeff, então você já trouxe aí essa coisa do feeling, né? O cara, eu sinto que isso vai me custar X, e aí não é por aí, né? Agora você falou sobre passos aí, dar passos. Queria saber de 3 decisões que o cara deve tomar hoje para colher o ano inteiro em 2026. Quais seriam esses passos importantes nesse início de ano? Tá, hoje esse programa nosso tá realmente metódico, pergunta e toma aqui a resposta. Vamos lá, primeiro escolher certo o cliente. Então quem atende todo mundo não vai agradar ninguém, tá? Primeira coisa, você saber quem é seu cliente. Na Construix, por exemplo, a gente tem muita clareza quem é nosso cliente. Nosso cliente é o brasileiro que tem companhia de construção nos Estados Unidos. Se o hispano chegar lá querendo que a gente atenda ele, a gente vai atender? A gente vai ser muito educado, vai servir ele no máximo que a gente puder e provavelmente a gente vai encaminhar ele para um parceiro que é especializado em atender em língua espanhola. Ah, mas e o americano, se chegar lá, você atende? Eu vou direcionar ele, talvez entender a necessidade dele, vou direcionar para um parceiro que atenda o público americano. A Construix é para o brasileiro que tem companhia de construção aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar nos Estados Unidos, tá? E que os clientes dele sejam americanos. Essa é a especialidade da Construix. Então você também fala, não, primeiro, você tem que entender, você quer trabalhar na parte comercial ou residencial? Eu vou voltar um pouco atrás. Em qual região? Na Flórida ou em Massachusetts? Massachusetts. Você quer trabalhar comercial ou residencial? A residencial. Qual região de Massachusetts? Massachusetts também é um estado pequeno, mas tem vários tipos aqui. Tem cidades mais ricas, cidades mais pobres. E qual região? Ah, eu quero trabalhar na região mais rica. Tá. Qual que é você quer trabalhar por dentro ou por fora da casa? Ah, não, eu sou um general contractor. Beleza. Você é general contractor, vai ter que buscar as licenças, aquela coisa toda. Mas se você tá ali começando, aí você fala, não, eu sou pintor. Eu quero trabalhar, especializar por fora da casa. Ou então, sou pintor, no verão eu quero trabalhar por fora da casa, no inverno eu quero trabalhar por dentro da casa. Então são escolhas que é uma forma de planejamento. Então, primeira coisa, escolher bem quem é seu cliente. Segundo, que eu já falei, escolher o serviço, tá? Escolher o serviço. Quem faz tudo não faz nada bem feito. E se faz tudo, começar a se especializar, seria isso? Exatamente. Coloca foco. Se você é carpinteiro, você poderia, por exemplo, se especializar em cozinhas. Ou se especializar
Se você trabalha com remodelação, você poderia especializar em banheiros. Ah, mas e banheiro e cozinha? Tem tudo a ver, sim, mas se você conseguir se especializar em banheiro, você vai fazer muito mais banheiros mais rápido e com melhor qualidade, vai ter escala também. E o mercado vai lembrar, né? Exatamente. Opa, peraí, cozinha tem um cara que é especialista, peraí. Com o banheiro também, o outro especialista. Você ser um especialista, você é melhor remunerado. Você ser um especialista, você é melhor remunerado. E também estabelecer metas. O ano está começando. Qual que é a sua meta para 2026, hein? Quanto que você quer faturar? E começa por aí. Cara, eu não sei nem quanto que eu faturei em 2025. Como que eu vou traçar uma meta? Mas é preciso. Olha só, hoje é dia 26. Hoje são 27. Hoje é dia 27, tá? Você tem 4 dias aí para traçar esse planejamento. 4 dias. Senta na cadeira e escreve. Escrever no papel tem um poder incrível. Sobre o que você quer para 2026. Parece historinha de criança, né? Mas não é. As grandes empresas, provavelmente, eles passaram grande parte do tempo de dezembro planejando 2026. Porque janeiro começa já. Então, você tem que começar a colocar em prática o que você planejou. Então, saber aí qual faturamento você pretende ter, que margem, e também revisando aqui, saber quem é o seu cliente, qual serviço você está disposto a oferecer. Ô Jeff, agora o cara tá lotado, tá? Tá fechando o ano aí, mas a agenda já tá lotada para 2026 ali, pelo menos no início de 2026. Por que ele tem que parar e também fazer o planejamento, se planejar? Porque está lotado não necessariamente está saudável. Às vezes ele está lotado de serviços mal contratados. Serviços que era para ser contratados por um valor tá 30% a menos. Então, uma empresa que trabalha, tá ali cheia de trabalho, não quer dizer que ela tá saudável. Então, entra dinheiro, sai dinheiro, e o que sobra mais é muito estresse. Então, vamos falar um pouco mais aqui sobre qualidade de trabalho. Você precisa ter a tranquilidade, por exemplo, às vezes foi um trabalho que você assinou um contrato em janeiro de 2025, você assinou o contrato de janeiro de 2025 e a pessoa passou o ano todo e não te chamou. Aí em janeiro de 2026 ela vai e te liga. Ô, João, pode vir fazer esse trabalho aqui que você me passou o orçamento? Só que se você tiver tido o cuidado de colocar lá, essa proposta é válida por 30 dias, por exemplo, você vai estar mais protegido, que você precisa revisar aquele orçamento. Porque mão de obra, o valor aumentou, materiais aumentaram, a sua estrutura aumentou, então seu custo fixo também aumentou. Tem que saber a demanda que ele tem para janeiro agora. Para janeiro agora, ver se ele pode fazer ou não. Então, se você está nessa situação aí, olha, tá muito trabalho para fazer, mas muitos contratos foram feitos antigos, tem muito tempo que foram feitos, você pode voltar a conversar com o cliente, revisar esses preços, tá? Agora, outra coisa, o Arnaldinho, que as pessoas me perguntam, Jeff, mas eu nunca mexi com planejamento,
Como que faz um planejamento de forma simples, né? Tem uma forma simples de fazer um planejamento? Eu adaptei alguns tipos de planejamento e trouxe para a construção. Vou falar sobre um caso aqui. As empresas de tecnologia, o que elas fizeram? Elas simplificaram a forma de desenhar o negócio. Por quê? Em vez de fazer um plano de negócio que você leva num banco, aquele calhamaço de papel. Tem uma história interessante. Quem está nos ouvindo aqui, muitos vieram do interior, da zona rural e tudo. Vocês devem se lembrar quando um dono de uma pequena propriedade precisava de um empréstimo para comprar umas vacas de leite. Ele contratava uma empresa para fazer um projeto, e aquele projeto, aí era várias folhas, um cadernão assim, levava para o banco olhava e falava assim: você vai fazer isso aqui? Beleza, qual que é a sua garantia? Aí ele dava a terra dele como garantia e o banco entregava para ele o dinheiro. Vamos supor que entregava lá 250 mil reais. E ele pega aquele planejamento que ele contratou, falou que ia fazer, mas nem ele leu. Ele estava interessado no dinheiro. Ele leva para casa, coloca numa gaveta, e ele não sabia que lá estava escrito lá que esse dinheiro era para comprar vacas que dariam, tantas vacas que davam 20 litros de leite. Só que ele esqueceu o planejamento e colocou no feeling, da cabeça dele. Falou: não, vou comprar uma vaca aqui que dá só 5 litros de leite, eu compro o mesmo tanto de vaca e esse dinheiro eu vou comprar um carro, vou inteirar para comprar um carro. Olha só, ele saiu totalmente do planejamento. Aí chega na carência para ele pagar o empréstimo que ele fez, aquelas vacas não renderam. A vaca era para ser 20 mil reais cada vaca, ele comprou a 5 mil reais. Mas por que a vaca é 5 mil reais e outra é 20? Porque a outra produz muito mais. Então, ele tinha um planejamento na mão, só que ele não seguiu o planejamento. E na hora de pagar, ele vai ter dificuldade de pagar. Você colocou de uma forma que às vezes ele nem leu. Ele não leu nada. Nem sabe que foi planejado. E nem o cara do banco leu, porque o cara do banco, ele tá preocupado com a garantia. Garantia e os juros. Você se vira que se você vai seguir o planejamento. Mas a empresa que fez o projeto, a empresa fez um bom projeto. Se você seguisse ali, comprasse as vacas certas, fizesse o que tivesse que fazer de melhoria na sua propriedade, né? E da mesma forma a gente. Então, a gente que é dono de companhia, né? Você que é dono de companhia de construção, você não precisa contratar uma empresa para fazer um projeto extenso. O que é a adaptação que eu fiz, tá? Por observação, eu vi que as empresas de tecnologia, as startups, elas faziam um planejamento simplificado e colava na parede. Então, aqueles jovens criando negócio, ninguém ia pegar um livro e ver o que eu tenho que fazer hoje. Eles começaram a colar nas paredes o que tinha que fazer. Então, eu adaptei esse planejamento, e quem já foi meu aluno, às vezes está me ouvindo aí, mandar um grande abraço aos alunos que passaram pela Escola da Construção. Eu trouxe esse que chama Canvas, um planejamento todo que você cola na parede, e ali você escreve quem é seu cliente, como que você vai relacionar com ele, o que você vai entregar para ele, como que vai ser como que você vai fazer dinheiro com aquele negócio. Então, esse planejamento todo. Hoje eu trouxe, para simplificar, 4 pontos que você
você que está nos ouvindo, você vai colar um papel branco na parede, vai dividir ali em 4 partes, ó, bem visual, hein? Um papel grande na parede, faz uma cruz ali, divide em 4 partes. Você vai escrever mercado, quem paga e por quê. Quem é meu cliente ideal para 2026? Foi aquilo que a gente já acabou de falar. É o homeowner? É o general contractor? É o investidor? Qual que é o ticket mínimo que eu aceito? Qual o problema que eu resolvo melhor que a média das pessoas? Nesse primeiro quadro, você vai colocar quem é seu cliente ideal, qual o ticket médio você quer fazer de trabalho. Ó, eu quero fazer um ticket médio de $10 mil. Então, você vai pegar serviço de 5 a 15, mas está escrito lá. E qual o problema que você resolve? Ó, eu sou especialista em fazer banheiro. Escreve nesse quadro lá. No segundo quadrante, você vai colocar lá operação. Como eu entrego sem virar um caos? Quais as etapas que eu padronizo? Visita, foi o que a gente tinha falado. Faço primeira visita, faço estimate, faço a execução e faço a finalização. Escreve isso lá. O que eu sempre esqueço e vira retrabalho. Se você já tem um histórico, você sabe o que você esqueceu. Às vezes você esqueceu de revisar se foi dado silicone no banheiro e teve um vazamento. Depois faz o tile lá, passa silicone nos cantos, tudo. Às vezes você esqueceu disso. No terceiro quadrante, você vai escrever finanças. Onde o lucro some. Você vai entender o que é custos fixos, seguro, van, ferramentas, algum sistema de computador, telefone. Você vai escrever custos variáveis, material, mão de obra, dumpster, meta de margem e a regra do seu preço. Parar de chutar. Você vai escrever lá, parar de chutar. Escreve isso na sua sala. Se você não tem escritório, escreve na sua sala. E no quarto quadrante, você vai escrever crescimento. De onde vêm os seus clientes? De onde vêm meus leads? Né? Leads são as pessoas interessadas. Quantos estimates por semana eu preciso? Como eu acompanho e faço follow-up, né? Sem ficar com vergonha de falar com o cliente ou sem insistência. Depois de você escrever tudo isso, você vai falar assim, será que eu consigo fazer isso sozinho, hein? Será que eu consigo fazer isso sozinho? Aí que entra a Construix, tá? Se você não conseguir fazer isso sozinho, você tem a Construix. A Construix é um suporte para donos de companhia de construção. Um suporte onde tudo isso que a gente falou aqui, tirando a parte de execução, a Construix pode te ajudar. Pode te ajudar no planejamento, pode te ajudar nos controles, pode te ajudar no comercial para você buscar novos clientes. Pode te ajudar no orçamento, fazer o orçamento para não ser no achismo. Você achar que um banheiro é 15 mil, sendo que ele é 30 mil. A Construix pode te ajudar. Então, se você está nos ouvindo, é dono de companhia ou está criando negócios, anota o telefone aí agora, ó. 508-656-9542. 508-656-9542. Maravilha, maravilha. Jeff, ó, isso é bom, parece que é bem simples, né? Dá aquele choque de realidade na gente, né? Mas é o seguinte, olha, vamos pro break, vamos pro intervalo rapidinho e a gente volta já e vamos tentar aquela conexão ali com o Vander Lúcio. Maravilha? Maravilha. Muito bem, agora são 9h33 e o Café com Construção volta já. Na vida, o ritmo só continua quando o carro não te deixa na mão.
E se o seu já deu o que tinha que dar, é hora de acelerar para Nix Auto Group. Na Nix Auto Group você encontra carros seminovos de qualidade, todos inspecionados e prontos para rodar. São SUVs, sedãs e trucks das melhores marcas com financiamento fácil, entrada reduzida e o melhor, mesmo sem Social Security ou crédito perfeito. Atendimento em português e inglês, equipe de confiança e as melhores oportunidades para você sair de carro novo hoje mesmo. Visite a loja em Framingham, número 2 da Roxana Street. Ligue agora 508-251-2566 ou passa lá e saia dirigindo o carro dos seus sonhos. Nix Auto Group, confiança e oportunidades sobre 4 rodas. Na construção, o ritmo só continua quando as ferramentas estão em dia. E se o seu compressor falha ou sua grande prego perde pressão, é a produção que para. Na VIG Equipamentos e Materiais, você encontra o melhor em manutenção de equipamentos, compressores e gans de prego, troca de peças, lubrificação, reparos e calibração. Tudo com técnicos especializados que entendem de obra e falam a sua língua. E se precisar de substituição imediata, a VIG tem estoque completo de ferramentas elétricas, compressores, geradores e acessórios das melhores marcas do mercado. Atendimento rápido, em português, inglês e espanhol. E a entrega para qualquer lugar da região. Tem loja em Framingham, Newark e Danbury. Faça seu pedido agora mesmo. 508-626-1300. VIG Equipamentos e Materiais. Manutenção, ferramentas e confiança para quem constrói a América com as próprias mãos. 508-626-1300. VIG, o parceiro que mantém suas ferramentas e obras sempre no ritmo certo. Muito bem, agora são 9h35, estamos de volta com o nosso Café com Construção. A gente tentou aqui uma conexão com o Vander Lúcio, né? Mas infelizmente não foi possível ainda, né, Jeff? Bom, mas eu tenho umas perguntinhas que farei pro Vander Lúcio e eu gostaria de saber de você, Jeff, se você pode trazer pra gente aí as respostas, né, em relação a esse assunto. Conforme a gente tinha prometido aqui o Vander Lúcio, né? Mas infelizmente a gente ainda não conseguiu. Vou trazer as perguntas aqui que eu separei para o Vander Lúcio e vou trazer para o Jeff. Jeff Moutinho, quando o ano começa torto, atraso, material, cliente mandando desculpa, como que você acha que uma empresa deve ajustar o plano sem perder o controle? Tá, então, às vezes uma empresa de construção, ela não teve oportunidade de fazer esse planejamento, começa o ano e todo dia é um problema diferente. Ela tem que ter a coragem, de parar e fazer um planejamento. Mas por observação e por experiência, a gente vê que dificilmente você vai conseguir sozinho. Então o que eu falo é a pessoa tem que pedir ajuda, Arnaldinho. A pessoa tem que ter a humildade aí de pedir ajuda para quê? Para fazer planejamento, para saber às vezes a equipe tá ali se batendo, entender o que você aceita dentro de sua companhia, do que você não aceita, o que é negociável, o que não é. Sua equipe tem que saber disso. Saber também, às vezes o problema está na questão dos preços. Qual que é a sua margem mínima que você aceita, né? Ter um padrão de contrato para que você não seja pego ali no contrapé por um cliente. Às vezes vai ler linha a linha, você esqueceu de colocar uma coisa ou colocou uma coisa a mais. Entender sobre cronograma, que uma obra tem que começar sabendo que dia que vai terminar. Então tudo isso é importante você fazer. Agora, aquele construtor pequeno que está ouvindo a gente agora, Jeff, qual hábito simples de planejamento dá mais resultado com menos esforço para ele? O que acontece? O mais simples que você tem que fazer é olhar das coisas que repete todos os dias, tá? Às vezes, uma das coisas que rouba resultado da obra
é o vai e vem para lojas de construção. Para Home Depot, por exemplo, para Lowe's, o que seja. É você não fazer o planejamento e ali num dia você vai 4, 5 vezes na loja. Isso é uma coisa que acontece dentro de todas as companhias de construção, mas o cara que conseguir resolver isso parece pouco, né? Ah, não, só vou ali. Só que esse voo ali, ele gasta mais gasolina, ele gasta hora de quem vai lá, hora de quem fica esperando. Programas passados aqui falam de multa, né? O cara levou uma multa e tá fora do orçamento. Também. Então você começa a ter outros gastos que não estavam previstos. Então, isso aí você... parece pouco, né? Você não tem que fazer muito esforço para isso. Se você sabe o que parou hoje à noite, sabe o que vai fazer amanhã, você listar para ir uma vez só, ou um dia antes, o melhor é um dia antes. Se você tem que ir na loja, é um dia antes. Vai um dia antes, busca, pensa, faz uma lista. Tem um checklist, um banheiro. Se você já fez um banheiro uma vez na vida, você dá para listar tudo que você vai precisar de novo no próximo banheiro. Ah, mas tem exceção? Claro que tem exceção. Mas isso aí, Arnaldo, é uma das coisas simples que pode fazer, que a pessoa pode fazer e vai ter mais resultado. Ô Jeff, agora você já trouxe várias dicas aí, né? Falou, inclusive, agora essa lista de banheiro me lembra aquelas coisas que você... eu ouvi isso há muitos e muitos anos atrás. Você tem que fazer uma lista do que é importante. Uma que é emergente e que é urgente. Se você se prepara para o emergente e para o urgente, você fica mais tranquilo, porque o importante você já sabe o que tem que fazer, né, Jeff? Agora, para entregar o ouro, né? Você falou também do que o cara ouviu e tal, e tem que colocar em prática. Muito bem, o cara ouviu tudo isso hoje, ficou super animado, mas segunda-feira ele se esqueceu do que você disse hoje. Como é que ele vai executar isso em uma semana, Jeff? Tá, olha só. Só relembrando aqui... Lembrando que a gente está pelo YouTube, então não tem correria também. Relaxa, ouve o programa até o final. Depois você volta no YouTube, volta lá na parte que eu falei sobre o quadro. Eu vou colocar um anexo. Foi diferente. Você que está nos ouvindo aí, quer receber um planejamento aí, um modelo de planejamento, manda uma mensagem aqui pro telefone da Construix no 508, pode ser o WhatsApp, anota aí, vou te dar o tempo aí, ó. Isso. 508 656 9542. 508 656 9542. Se você me dá um alô aqui no WhatsApp, eu vou te mandar um modelo de planejamento para dar tempo ainda de você fazer isso. Mas vamos lá. Vamos colocar aí um plano de 7 dias, tá? Simples e real. Isso aqui também você pode fazer um modelo aí na parede, num papel. Meta do ano, uma linha. Você vai escrever assim, ó. Em 2026, eu quero faturar X. Vamos falar um valor aqui. Em 2026, eu quero faturar 500 mil, por exemplo. Com margem de 20%. Então, 500 mil com margem de 20% é 100 mil. Trabalhando com Z tipo de cliente, com cliente residencial, por exemplo. Então, a frase ficaria assim, ó. Em 2026, eu quero faturar 500 mil dólares com margem de 100 mil dólares, que é o equivalente a 20%, trabalhando para clientes residenciais na região de Somerville. Olha só, você tem aí, ela está específica, está falando o que é que você quer, você está... profetizando, né? Você está escrevendo, está falando aquilo, alguma coisa acontece na sua mente também que desperta essa vontade de atingir aquela meta.
Então, a frase que você vai escrever: em 2026 eu quero faturar $500 mil com margem de $100 mil, que é equivalente a 20%, trabalhando para proprietários de casas, americano proprietário de casa na região de Somerville. E aqui você pode variar. Uns vão querer faturar $1 milhão, outros às vezes é só 100 mil mesmo. Depende de qual momento você está, tá? Mas o que importa, essa é a primeira coisa. Segundo dia, tá? Regra do trabalho bom. Você precisa saber ticket mínimo que você está disposto a trabalhar, margem mínima, região, foco e tipo de serviço. Está implícito lá no tipo de cliente que você quer, mas você tem que ser específico. Aqui, por exemplo, você poderia, meu ticket médio vai ser $10 mil, minha margem mínima vai ser 20%, na região tal, o raio tal da minha casa, eu não quero ir trabalhar mais de 1 hora da minha casa. Isso tem que estar no seu planejamento. Senão, eu falo o seguinte, em minhas aulas sempre eu falava isso. Se tivesse planejamento no mundo, não teria tanto trânsito. Não teria tanto trânsito. Porque o exemplo que eu falava, tem gente saindo agora do Cape Cod, indo instalar uma porta em Framingham, e tem gente saindo de Framingham agora, indo instalar uma porta, a mesma porta, no Cape Cod. Então, olha o tanto de coisa de desperdício que por conta de falta de planejamento. Tem risco de estar na estrada, desgaste do carro, gasto de gasolina, custo, né? Custos, tá? Perca de tempo, 2 horas de viagem, 1h30 de viagem, que aquilo custa. E às vezes você não pode colocar isso no orçamento, né? Exatamente. Entendeu? Se você coloca, você fica menos... É um trabalho pequeno, vamos dizer assim, né? Você não pode também exorbitar ali o preço. Isso, aí você fica menos competitivo. Porque no final você tem que colocar. Mesmo não poderia, mas você coloca e sua margem fica menor. Então, você saber a região, trabalhar mais próximo da sua casa, principalmente no início. E também o tipo de serviço foco, que a gente está... a gente está sendo repetitivo, mas é importantíssimo. Se você pegar esse programa aqui e colocar em prática, eu te garanto, você vai me mandar uma mensagem agradecendo para mim e para o Arnaldinho aqui por ter trazido esse tema no momento oportuno, né? E tá virando de 2025 para 2026. Então é muito importante isso. Outra coisa, precificação não é adivinhação. Então aí o 4º dia, né? Lista de custos fixos mensais. Olha só, custos fixos, ele é tão importante, Arnaldinho, que a pessoa confunde e fala assim, mas como que eu sei pra que eu quero saber meu custo fixo? O custo fixo você tem que saber para você colocar ele na sua composição de preço. Por exemplo, como que você sabe custo fixo? Imagina se você parar tudo, você não está atendendo cliente nenhum, os custos que ficarem são custos fixos. A prestação da van, o telefone, as prestações de equipamento. Vamos supor que você calcula e sabe que seu custo fixo é 10%. Então, em cima de qualquer trabalho que você for fazer, você precisa colocar o custo fixo também. E a pessoa às vezes não coloca. Ele não tem esse número, ele não sabe como que ele coloca. Como que eu coloco aqui? Como que eu transformo isso? Se eu vou fazer só um banheiro, como que eu coloco meu custo fixo no banheiro? Eu pego o meu valor de custo fixo total e coloco nesse banheiro? Não, é um percentual. Por isso que é importante ter conhecimento. E saber o custo de hora da equipe. Às vezes sua equipe é pequena, é você e um ajudante, por exemplo. Mas quanto que custa a sua hora de equipe?
Não quer dizer que você está trabalhando por hora, não, mas tem que saber. Às vezes, vamos supor que sua hora é $40 e do seu ajudante é 20 ou 25. Então, só de mão de obra, a hora é 65. A hora da equipe. E quanto que é o dia da equipe? É 650. Olha só como que isso muda. Se eu sei que se eu arrancar de casa só a parte de mão de obra, aí vamos supor que 650 de mão de labor, de mão de obra, mais $100 de custo fixo, mais $200 de resultado, foi para 950. Então, você não pode arrancar de casa por menos de 950 para fazer qualquer serviço. Porque senão a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Então, você ter isso na mente, falar, eu preciso produzir com essa equipe aqui para mim ter um resultado de 20%, eu vou arredondar aqui, eu preciso produzir com essa equipe $1.000 por dia. E isso aí facilita, porque se você sabe que a produtividade daquela equipe também, você sabe quanto que você vai poder cobrar pelo serviço todo. Por exemplo, tem que pintar uma casa e vai gastar 5 dias daqueles duas pessoas. Se você já fez essa composição, se você cobrar 5 mil, você está seguro que vai sobrar os $1.000 de resultado. Vai pagar você, vai pagar o seu ajudante, o material, tudo, o que se você fez a composição, sim, né? E vai sobrar o resultado. Então, o que você precisa saber é que você precisa calcular, não é adivinhando, é achar que chutar qualquer número. Essa parte do planejamento, Jeff, que você traz agora, remete também ao início do programa que você falou sobre a questão de se você quer ganhar mercado e diminuir o seu valor para ser competitivo, cobra menos, no final você não vai ter, não vai ter o resultado, não vai sobrar esse valor e isso vai postergando com os outros trabalhos que você vai pegar, aí vem aquela roda, aquela engrenagem que você comentou no início. Você não vai ter como tirar o valor final, não recupera esse valor. Não é? Você vai começar a usar o dinheiro que recebeu de uma obra para fazer a próxima, e aí assim, chega no final do ano, você não consegue o lucro. Aí eu vou ser bem enfático. Às vezes é melhor você trabalhar para outra pessoa. Se você não estiver disposto a fazer um planejamento, é melhor o planejamento, e executar esse planejamento e aceitar ajuda quando você não consegue fazer sozinho. Você, às vezes, é melhor trabalhar para outra pessoa, tá? Lembrando aqui, a gente já aqui, daqui a pouco, caminhando para o final, tem mais 3 pontos aqui, mas agora eu queria falar aqui se você está buscando oportunidade, você é investidor, está buscando oportunidade de achar boas casas para você comprar, reformar e vender, você precisa conversar com Priscila Fernandes. Ela é uma realtor pela EXP e você também quer sair do aluguel, você precisa conversar com Priscila Fernandes. Anota o telefone dela aí, olha, 508-962-4413, 508-962-4413, Priscila Fernandes. Ronaldinho, outra coisa que é importante, que vai fazer a pessoa que é dona de companhia de construção salvar muito dinheiro, é a questão do checklist que a gente falou. Para não esquecer de nada, tá? Dos itens, dos materiais que precisa ser comprado. Se você fizer isso, ter esse costume de fazer um checklist, você vai economizar muito tempo. Outra coisa que no 4º dia de planejamento, né? Você vai falar quantos leads por semana eu preciso, quantos estimates por semana eu preciso. E a rotina.
né, de follow-up. Beleza, você adquiriu uma fonte de lead de pessoas interessadas no seu trabalho, mas será que você está mandando mensagem, está fazendo ligação, está educando o seu cliente também, mostrando que uma forma de você conseguir cliente não é só ligando para ele e oferecendo, às vezes é educando ele. Imagina você mandando pelo correio ou por uma mensagem, fala assim, sabia que a saúde da sua família, olha para você ver, você está tocando na família e na saúde, está diretamente relacionado com a qualidade do seu banheiro? Não tem quem não para ler ou para ouvir isso. Você está falando da família e da saúde. Olha só, uma forma de você, em vez de ficar só tentando vender a qualquer custo, trazer informação relevante para a pessoa. E ali você vai escrever também o porquê, né? O que é o mofo no banheiro, é uma cerâmica quebrada que pode machucar a pessoa. Trazer informação para o seu cliente. O que a gente está fazendo aqui? Você que é o perfil do cliente da Construix, ele está trazendo informação gratuita para você. Que se você pegar isso aqui e aplicar, com certeza vai dar resultado. Com certeza você terá resultado. Outra coisa na operação no dia a dia, você deve ter um checklist de início de obra, checklist de final de obra e um padrão de comunicação com o cliente, de atualização. Se a obra vai durar um mês, será que você está dando um relatório para ele toda semana, falando se está dentro do cronograma, se vai atrasar, se vai adiantar, se precisa mudar alguma coisa? Ter esse relacionamento com o cliente é muito importante. Por quê? Por que o cliente fica estressado e fica bravo? Às vezes por desalinhamento de comunicação. Ele não sabe o que vai acontecer, se a obra realmente vai terminar nos 30 dias como estava previsto, ou se vai atrasar mais 2 semanas. Se você alinha a expectativa, a coisa anda muito melhor. Dia 6, uma agenda real, né? Você precisa ter tempo de qualidade para fazer seus orçamentos, ou ter parceiros para te ajudar nisso. Você precisa bloquear algum tempo para comprar material, para cuidar dos equipamentos. E você precisa de reservar tempo para fazer gestão do seu negócio. Senão não adianta nada. Você vai ficar enxugando gelo. Você vai ficar enxugando gelo se você não sentar na cadeira e desenhar um planejamento, e olhar para os seus números. Não deixa por conta só do contador, não. O contador faz o trabalho dele muito bem feito no final do ano, te ajuda a organizar para você estar bem junto ao IRS, mas ele não está preocupado com sua empresa, se vai ter resultado ou não. É você que precisa preocupar. Você que precisa ocupar, não é nem preocupar. É se ocupar fazendo isso. E no 7º dia, você vai na parede 2026, onde você vai colar todas essas coisas que a gente falou aí. Você vai tirar uma foto e mandar para a equipe. Vamos supor que você tem outras pessoas que trabalham com você. Elas têm que estar alinhadas com o planejamento que você fez, senão fica tudo na sua cabeça. Se você não alinhou sobre o que vai ser feito naquela semana, ou o que vai ser feito naquele dia, fica tudo na sua cabeça e nada, a equipe, para eles, continua tocando o barco do mesmo jeito. Quando o cara não tem equipe, Jeff, ele mais um ajudante aí? Ainda melhor, porque aí o plano é curto, direto, e o resultado vai aparecer rápido. Com certeza o resultado vai aparecer, né? Então você que não tem equipe, é só você e o ajudante,
que é a equipe, conversem de manhã, na hora de tomar café, em vez de ficar comentando só sobre vídeo da internet, converse, faça um planejamento. Pessoal, olha só, a gente está aqui finalizando o 10º programa dessa primeira temporada do Café com Construção. Patrocínio da Construix. Construix, tudo isso que eu te falei aqui, a Construix pode te auxiliar. A Construix pode te auxiliar em tudo que eu te falei aqui. Você vai pegar o telefone agora, você que está nos ouvindo, e vai mandar uma mensagem, vai ligar 508 656 9542. 508 656 9542. Muito obrigado por acompanhar essa primeira temporada do Café com Construção. Foi só o começo. Em 2026 a gente volta com mais prática, mais bastidor e sucesso para todos vocês. Abraço, Arnaldinho. Valeu, um abraço, Jeff. Até ano que vem, né? Até ano que vem. Nossa Rádio USA. You are listening to WBIX 1260 AM Boston.